Boa noite para todo mundo. Seguinte, hoje o papo é sobre o método FIRE. Quem aí já ouviu falar desse método? Porque nesse método você vai aprender a se aposentar antecipadamente. Então, o que você tem que fazer para se aposentar antecipadamente? Inclusive, até ter planilha, hein? Para vocês que gostam de uma planilha, para vocês já calcularem quanto que vocês precisam juntar para conseguir se aposentar com tranquilidade. Então a gente tem que começar a pensar nisso a partir de agora. Eu vou apresentar o Daniel, mas enquanto a galera está chegando, deixa eu já explicar o caso do meu pai. Meu pai juntou dinheiro por muito tempo, pagou uma previdência privada, só que ele nunca parou para pensar, para calcular quanto que ele precisaria ter de renda todos os meses para custear, né, para pagar ali o custo de vida dele. Ele foi pagando a previdência privada. Aí quando chegou o momento, né, do dinheiro estar disponível, ele falou: minha filha, quanto que isso aqui dá por mês para mim? Eu falei: pai, isso aqui foi o dinheiro que você juntou. Eu tenho aposentadoria, né, normal, e juntei essa previdência, falei assim: nossa, vai dar uns R$ 600 a 1.000 no máximo para você. Aí ele olhou para minha cara. Gente, é triste, tá, Daniel? Ele olhou para minha cara, né, com aquela cara de tristeza. Eu falei: mas pai, era para você pelo menos ter, né, ter pensado no seu custo de vida, no quanto que você precisava juntar. Então, não quero que vocês passem por isso. Quem está chegando agora aqui nessa nossa live, o Daniel vai se apresentar. Deixa o like para a gente. Daniel, a live é sua. Explica para a gente esse método FIRE. Obrigado, Mirna. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre FIRE, mas esse nome, ele é um nome que vem do inglês, né? É um nome que as pessoas às vezes tendem a ter uma certa dificuldade de compreender. Que significa basicamente Financial Independence Retirement Early. Mas trazendo em miúdos para o português, que é o que interessa para a gente nessa live, é a independência financeira com uma aposentadoria antecipada. Isso teve uma origem, Mirna, lá nos Estados Unidos, a partir de uma publicação de uma autora chamada Vicki Robin, que lançou um livro, Your Money, Your Life, Seu Dinheiro, Sua Vida. E no momento que isso foi lançado, lá em 1992, poucas pessoas deram muita atenção para isso, né? Falaram assim: essa mulher está viajando, isso não faz muito sentido. Mas veio uma geração, depois dos anos 2000, chamados millennials, que eles passaram a levar isso muito a sério, que é a ideia de que você pode sim conseguir ter como se fosse uma aposentadoria ou um valor que custeie todas as suas despesas antes mesmo de passar dos 40 anos, que é o que todos os americanos na época estavam acostumados, e esse movimento ele foi se espalhando por todo o mundo até ter chegado em mim, e daqui a pouco eu vou contar um pouco a minha história para vocês. Ô, Daniel, a ideia desse movimento é que as pessoas se aposentem até os 40 anos? Legal. Não necessariamente até os 40 anos, mas como o nome diz, é aposentadoria antecipada. Aquela ideia de só se aposentar quando você tiver já com 60 anos, 70 anos, já cansado, sem ter aproveitado o máximo que você poderia aproveitar da sua vida, isso fica por terra no FIRE. Então, o que acontece? As pessoas, geralmente, elas começam desde pequenos ou jovens a planejar as suas futuras aposentadorias e, principalmente, quanto eles precisam acumular durante a sua vida produtiva para conseguir aposentar naquela data, aquele prazo e naquela idade que eles já estão planejando. E, gente, o Daniel falou que também vai deixar uma planilha para vocês, hein? Então, cadê o like? Cadê o like? Seguinte, para quem não conhece o Daniel tem um canal aqui no YouTube, se chama Meu Dinheiro Ativo. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês se inscreverem no canal do Daniel. Mas calma, fiquem na live, depois vocês vão para lá, depois vocês se inscrevam. Daniel, e me conta essa sua história, como é que ocorreu? Legal. Eu, muito novo, Mina, já com 20 anos, eu terminei a faculdade e eu fui empossado num cargo público, num concurso que eu havia sido aprovado, já com um salário bem acima da média da maioria da população. Isso, para a maioria das pessoas, seria assim, a maravilha, né? Estou feliz da vida, estou satisfeito, estou suficiente, posso morrer em paz, estou com um salário legal. Mas, na verdade, isso começou a criar em mim um outro problema, que eu vi que eu estava só trocando o meu tempo ali por um dinheiro e, de certa forma, eu me senti um pouco aprisionado, batendo ali ponto 4 vezes ao dia. Então, isso me deixou um pouco incomodado, a ponto de eu buscar formas de que eu pudesse
alcançar uma certa independência que me permitisse não mais viver aquela vida que eu estava considerando um pouco aprisionado. Tá? E aí foi quando eu fui atrás de estudar mais da FIRE, buscar mais entender a aposentadoria antecipada, e eu encontrei justamente todo esse movimento na internet, né, que englobou tanto os millennials, existem vários sites, o principal deles encabeçado ali pelo Mr. Money Mustache, que é um americano que se destacou muito por ter sido um dos primeiros a conseguir alcançar essa independência financeira antes dos 40 anos. E no Brasil também surgiu um site que é bastante conhecido pela comunidade FIRE, que é o Aposente aos 40. Então, realmente, isso despertou interesse de que eu conseguisse também construir essa independência financeira, já começando ali aos 20 anos, quando eu entrei ali naquele trabalho. Eu quero saber uma coisa, hein? Vocês que estão acompanhando a live, quem aí quer viver de renda, hein? Coloca nos comentários para mim. Quem quer viver de renda? Porque, Daniel, eu queria que você explicasse para a gente quais são os pilares do FIRE. Legal. Isso é muito importante, realmente. Quando a gente fala de FIRE, as pessoas tendem a meio que devagar, né? Independência financeira, eu posso investir em qualquer coisa, quais são... Mas, basicamente, Nina, a gente tem duas etapas que a gente tem que levar em consideração, a gente não pode desconsiderar. A primeira etapa é a etapa de acumulação, tá? E essa etapa de acumulação é justamente aquela etapa em que você faz o máximo de dinheiro possível, principalmente se você quer se aposentar bem cedo, e não há nenhum limite, você pode se aposentar com 35 anos, com 40, com 45, você que define o plano. Mas você tem que focar nesse primeiro momento em acumular o valor necessário para que você consiga viver da FIRE, viver da independência financeira ali a partir daquela idade. E existem várias formas de você calcular isso. A planilha que eu estou deixando aqui para o pessoal vai ajudar bastante, mas essa etapa é uma etapa que, basicamente, a gente tem que se dedicar mais ao trabalho. Não existe como ganhar dinheiro, né? Não existe milagre. O pessoal, às vezes, quer se dedicar a ganhar dinheiro com investimento, não tem problema nenhum nisso, mas o principal, realmente, é você ter múltiplas fontes de renda que te consigam gerar o maior valor possível para você conseguir acumular e, logicamente, com esse valor você também pode lançar mão de uma estratégia de frugalidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como funciona isso. Ô, Daniel, só uma coisa. Você está falando dos pilares, né, do método FIRE. Quem chegou agora, a gente está explicando, o Daniel vai explicar mais para vocês sobre como funciona, mas, basicamente, eu lembro até você me falando um pouco sobre isso, que os nossos pais, eles queriam, né, trabalhar em uma empresa e ficar lá o resto da vida, né? Isso era muito comum. Só que a nossa geração é completamente diferente. E como vocês falaram, né, vocês querem viver de renda, isso é maravilhoso. E é importante ter clareza, né? Porque o Daniel vai falar um pouco dos cálculos, né, de como deve ser feito para vocês projetarem essa aposentadoria antecipada. Mas antes, pessoal, eu quero saber com quantos anos vocês gostariam de estar vivendo de renda, estarem aposentados, né? Pendurando as chuteiras, as botinas de vocês. Com quantos anos? Coloca para mim aqui no chat, que eu quero saber com quantos anos. E lembra, né? O Daniel tem um canal no YouTube. E quando aqui, né, terminar o nosso bate-papo, você se inscreva no canal dele. O link está aqui na descrição do vídeo. Isso aí. E aí, Mina, eu falei apenas da primeira etapa, né? Que é a etapa de acumulação. Existe a segunda etapa, que é o que nós chamamos de etapa de fruição. Essa etapa, ela inicia geralmente quando você chega nessa idade aí que o pessoal está escrevendo no chat. Quando chegar nessa idade, a ideia é que todo mundo já tenha conseguido acumular esse valor, né? Que já foi calculado previamente, já foi feito um plano para chegar até ele. E, logicamente, os investimentos tem um papel muito importante para a gente conseguir alcançar esse valor acumulado. A gente não vai só ficar juntando dinheiro e largando ele na poupança. Vocês vão acompanhar aqui o canal da Mirna, vão acompanhar o meu canal também e vão aprender a multiplicar isso para chegar nesse valor acumulado, tá, pessoal? Ótimo, isso é importantíssimo. Então, são duas fases, né? Que você falou. Acumulação e depois seria o usufruto. Falando em um nome mais comum. Mais fácil, né? Isso. E quais são os próximos passos do FIRE? Legal. Então, quando a gente consegue entender que a gente precisa ter essas duas etapas de acumulação e de fruição, a gente consegue se dedicar a cada uma delas de forma separada. E nesse primeiro momento, quem ainda não alcançou a independência financeira, vai se dedicar, logicamente, a acumular. E quais são os pilares que a gente usa para essa acumulação?
É até um triângulo, que existe um perfil chamado Millennial Revolution, que ele criou ali um triângulo dos principais pilares para se conseguir chegar à independência financeira. Nesse triângulo, ele coloca ali 3 principais vértices, né? Cada um deles. O primeiro vértice é justamente a receita, que é o quanto você ganha, o que entra, o dinheiro que você recebe. O segundo pilar, o segundo vértice, é justamente as despesas, que é quanto daquilo que você ganha você vai gastar. Então, você vai ter ali como controlar, obviamente, muito mais a despesa do que a receita, mas a ideia é que você consiga controlar esses 2 pilares. E o terceiro pilar, que é um pilar muito importante, que ajuda muito nessa multiplicação do patrimônio, é o pilar dos investimentos, fechando, assim, um triângulo que você consegue acompanhar um por um, cada um dos vértices, né? Tanto as receitas, quanto as despesas, quanto os investimentos, e fazendo uma boa gestão disso tudo, você vai ter uma acumulação que te propicie chegar até o valor que você precisa acumular para ter essa independência. O Daniel vai falar um pouquinho também, até sobre a conta que tem que ser feita e a planilha. Você consegue compartilhar a planilha na tela, Daniel? Eu acho que aqui eu não estou com permissão. Depois? Eu posso tentar, sim. Eu não sei se eu vou conseguir. Você tenta depois? O pessoal gosta, né? Porque o Daniel falou que tem uma planilha para ajudar vocês nesse cálculo. Isso é sensacional. Mas antes dele continuar, eu queria que você fizesse o seguinte, que você compartilhasse essa live, porque é importantíssimo. Então, pega o link dessa live na setinha de compartilhar, manda lá no grupo do WhatsApp, fala assim, estou aprendendo, né, a calcular minha aposentadoria. Vem para a live, porque é importante, gente. O pessoal não sabe fazer isso. Igual comecei falando no início da história do meu pai, que juntou dinheiro e no final das contas não juntou o suficiente para viver de renda. Ele não se programou. E tem muita gente que não se programa, junta, e quando precisa, vai lá ver, caramba, não foi o suficiente. Então, Daniel, você falou do triângulo, falou que a gente tem que conhecer muito bem nossas receitas, nossas despesas e também os investimentos. Em relação aos investimentos, como é que se monta essa carteira com esse método FIRE? Legal. A gente geralmente privilegia investimentos que tenham um caráter de acordo com o perfil de risco de cada um. Você que tem um perfil mais conservador, que está acompanhando aqui a live, pode ter certeza que a FIRE também é para você. A aposentadoria antecipada também é possível. Logicamente que a gente vai privilegiar investimentos que tenham uma rentabilidade maior e mais focadas no prazo que você pretende ter ali a sua aposentadoria, mas existem sim investimentos conservadores. Por exemplo, para um perfil mais conservador, o que a gente pode lançar mão para alcançar a FIRE? A gente pode lançar mão, por exemplo, de títulos de longo prazo, no caso do Tesouro Direto. Nós temos ali investimentos do IPCA+, que eles vão render muito mais ali do que a poupança, por exemplo, muito mais do que títulos de longo prazo comuns, e os títulos IPCA+, eles têm tanto a opção sem juros semestrais, quanto também com juros semestrais, que já vão te propiciar também uma renda para você conseguir viver. E para quem quer ter uma aposentadoria antecipada, mas quer lançar mão já de uma carteira mais arrojada, vai poder, sem dúvida, usar, por exemplo, ações e fundos imobiliários, tá? E eu quero falar também, Mirna, um pouquinho, porque muita gente acha assim, eu só posso viver de renda se eu tiver ações pagadoras de dividendos, se eu tiver fundos imobiliários, ou se eu tiver um título de renda fixa que pague juros semestrais. E a FIRE, justamente, ela tem uma diferença. Ela bolou ali, ela criou uma técnica chamada taxa segura de retirada, chama-se TSR. Como é que é isso? Depois de você alcançar um valor que você pretende ter para se aposentar, você pode ali lançar a mão de tirar 3 ou 4% desse valor que você acumulou por ano, considerando que os seus investimentos vão te render pelo menos isso, e você vai conseguir viver dessa renda, já tirando um pouquinho desse patrimônio, mas também vai conseguir manter esse patrimônio sempre crescendo. E essa é uma lógica que só a FIRE trouxe para a comunidade. Peraí, volta para a lógica aí novamente. Vamos lá. Quando nós acumulamos o valor que nós pretendemos ter para aposentar, que é aquela fase que eu falei lá no começo da live, de acumulação, a gente, quando vai passar para essa fase de fruição, que é a fase de aproveitar, de realmente ter essa aposentadoria antecipada, a gente não precisa apenas viver de rendimentos de fundos imobiliários, apenas ter
ações pagadoras de dividendos, a gente pode usar a chamada taxa segura de retirada, TSR. O que é essa TSR? É uma taxa que a gente consegue tirar dos nossos investimentos, nosso valor acumulado, sem comprometer aquele valor total que está lá. Ele vai continuar lá e nós vamos tirar isso, que vai ser basicamente o quê? A rentabilidade que nós vamos estar obtendo com os nossos investimentos. Porque investimentos rendem no mínimo ali, segundo a história, quando nós falamos de investimentos bem aplicados, né, pessoas que sabem investir da maneira correta, nós conseguimos ali entre 6% ou 7% ao ano acima da inflação. É uma média que nós pegamos historicamente analisando, por exemplo, o desempenho de ações, no livro de Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. E lá a gente consegue ver que ações rendem, na média, 7% acima da inflação. Se rende 7% e eu tiro 4% para viver, ainda assim, eu vou estar ganhando 3% para ajudar nessa manutenção do valor que eu acumulei do patrimônio. Isso parece difícil, mas quando a gente se aplica na prática, a matemática não falha, pessoal. Realmente faz sentido você conseguir acumular um valor, e eu quero até falar depois desse cálculo, eu estou tentando, acho que eu já consegui abrir a planilha aqui para facilitar para a galera. Abriu a planilha para a gente olhando aí? Eu quero ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui no StreamYard, vamos ver. Porque está no Excel. Me avisa aí. Ó, eu vou colocar a janela, talvez eu suma aqui. Tá, eu te falo. Eu tenho que liberar a planilha, peraí. Não apareceu, não? Deixa eu ver. Ó, estamos aqui do lado, sua planilha tá aí, ó, mas tá preto, tá vendo? Não, é porque eu tô com a janela, eu tô exibindo a janela, por isso que eu não tô vendo. Não, peraí. Deixa eu ver se vai agora. Não, ficou tudo preto. Vocês estão vendo preto aí também, né, gente? Não tá aparecendo a planilha, não. Tá aparecendo um negócio preto. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela depois aqui no Google mesmo, para tentar mostrar para a galera. Tá. Mas aí, Miriam, então o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que focar realmente nessa fase de acumulação dela e conseguir juntar. E aí as pessoas se perguntam, qual é o valor que eu tenho que juntar, né? E aí entra uma parte bem prática da nossa live, que existe um cálculo que a gente chama até cálculo de padeiro, uma conta mais simples, que a gente fala assim, se você quer ter, por exemplo, R$5.000 por mês para viver, existe uma continha que a gente multiplica isso por 300. Existe todo um cálculo por trás, mas para simplificar para vocês, basicamente você teria que multiplicar 5.000 que você quer ter por mês, ele receber após a sua aposentadoria, por 300, para ter esse valor que você vai ter. Por exemplo, vamos lá, gente, a continha aí para vocês pegarem aí. Quanto que vocês querem viver de renda por mês? Coloca no chat aqui. Eu quero 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Coloca quanto que vocês gostariam de viver de renda aí, enquanto o Daniel vai vendo se ele consegue mexer na planilha. Mas, por exemplo, qual é essa conta que ele está falando aqui? Vamos lá. Eu quero 10.000 para viver de renda todos os meses. Então, 10.000 vezes 300... eu teria que juntar aí aproximadamente 3 milhões de reais. Isso com uma excelente rentabilidade, né? Para me dar isso aqui. Né? Vou até mostrar depois. Teria que juntar aí 3 milhões de reais, gente. Então, faz a conta aí. Quanto que vocês têm que juntar? Regiane botou 5.000. 5.000 vezes 300. Flávio, Givaldo... 50.000, tem que multiplicar por 300 para saber o total. Então, aqui, se eu quero ter 10 mil reais, né, de renda todos os meses na minha conta, para eu me aposentar antecipadamente, então, pego 10 mil vezes 300, deu 3 milhões. Eu preciso juntar 3 milhões até, acho que agora vai aparecer a planilha, Daniel. Você quer que eu tento... Você quer que eu coloque aqui? Deixa eu ver. Agora foi. Vocês estão vendo a planilha, pessoal? Coloca nos comentários para mim, quem está vendo a planilha. Hein? Todo mundo vendo? É porque tem um atraso, né? Mas eu acho que eles vão estar vendo, porque eu estou vendo e você também. Não, eu acho também. Essa é a planilha.
Sim, estão vendo. Ajudem aí. Ótimo, estão Ótimo. vendo. Então, essa é a planilha que você pode calcular, na verdade, qualquer objetivo que você quiser. E ela vai te dar quanto você vai precisar poupar mensalmente, tá? Para conseguir chegar ao valor que você quer chegar, de ter a renda que você quer ter. E aqui tem tanto para objetivos de curto prazo, para objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo, aqui acima de 60 meses, e tem também para aposentadoria, que é o que nós vamos falar aqui mais propriamente. Então, como eu disse, se você tem aqui, quer ter R$5.000 de valor mensal pretendido, e você, vamos dizer assim, que você quer chegar nesse valor, vamos dizer que hoje você tem 30 anos, e você quer chegar nesse valor aos seus 50 anos. 50 anos menos 30 anos que você tem hoje, você tem, na verdade, 20 anos pela frente, né? Então, 20 anos que você tem pela frente, vezes 12 meses que tem cada ano, na verdade, você tem 240 meses pela frente. Concorda? Sim. Você botou ali 5 mil, né? 5 Isso, mil. 5 mil de valor mensal pretendido. Você pode alterar aqui, colocar 10 mil, quanto você quiser, 15 mil. Ó, quem quiser ganhar essa planilha, vai ter que deixar o like nessa live, hein, gente? Isso aí, se inscrever lá no meu Dinheiro Ativo também, para receber também as informações de como usar. O link está na descrição do YouTube do Daniel. Vamos lá, Daniel. Então, ó, pessoa que é 15 mil, aí vamos dizer que já são esses 20 anos aí que ela quer chegar para ter essa aposentadoria antecipada. Aqui já está preenchido o quê? Uma taxa média de retorno ao mês. Essa taxa média é uma taxa média que nós estamos considerando como se fosse uma taxa acima da inflação, tá, pessoal? É importante dizer isso, porque esse valor aqui que nós estamos colocando, ele, teoricamente, ele não está sendo reajustado pela inflação, mas essa taxa, ela está acima da inflação. É uma taxa que nós chamamos de taxa real. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento também. Peraí, calma aí. Só um minutinho. Gente, só para deixar claro aqui, por que ele está falando do real, né? A gente tem o costume de fazer simulações e esquecer da inflação, pessoal. A gente está simulando aí, igual o pessoal falou, eu quero 20 mil de renda, eu quero 10 mil de renda, a gente multiplica por 300, eu tenho que juntar 3 milhões. Só que imagina, eu estou juntando o valor hoje, esse ano, eu vou juntar R$1.000 por mês. Se eu juntar R$1.000 por mês até daqui a 20 anos, você tem que entender que vai ter o efeito da inflação. Então, o seu dinheiro não vai estar comprando a mesma coisa. A gente tem que estar trabalhando sempre pensando na inflação para longo prazo, né? A gente tem que trabalhar com o efeito da inflação. Então, nossos investimentos têm que estar ganhando da inflação. Porque R$1 milhão hoje não vale a mesma coisa daqui a 20 anos. Você não compra as mesmas coisas. Então, muita atenção para isso, hein, gente? Vamos lá, Daniel. Perfeito. Eu até alterei. É porque para mim está pequeno. Para mim está pequeno, eu não estou conseguindo chegar. Deixa eu dar um zoom 5 mil, né? 5 mil. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom, pelo menos, para facilitar um pouco mais. Ó, eu coloquei 5 mil, que é um valor já bem legal aí para a galera que está querendo começar a fazer essa poupança e quer realmente chegar na FIRE daqui 20 anos, que é o prazo que nós colocamos aqui. Coloquei um retorno de 0,6% ao mês, como eu falei, real, que é um retorno assim que não é impossível de se conseguir. Para você ter uma ideia hoje, fundos imobiliários, né, mensalmente já conseguem entregar essa taxa aqui sem muita dificuldade, se você conseguir montar uma carteira diversificada. Aí, olha só, com esse percentual aqui, Mina, de 0,6% ao mês, a gente tem aqui um valor, um patrimônio total a ser acumulado de R$ 833.333,33. Ou seja, a planilha já me entregou aquele valor que eu tenho que acumular na fase que a gente chama de acumulação. E, além disso, ele ainda me entrega aqui a necessidade que eu tenho de aplicação, o quê? Mensal. Quanto eu tenho que aplicar mensalmente aqui para ter esse resultado, que está aqui na casa dos R$ 1.561,24 que eu preciso aplicar. Tá, então calma aí. Põe uma taxa média de retorno aí de 0,5% ao mês. Boa, vamos fazer aqui o contrário, vamos diminuir. Eu ia fazer o aumentar, mas vamos diminuir um pouquinho para facilitar, ó. Já automaticamente... Pode falar, Daniel. Não, então, automaticamente, ó, ela mudou para 1 milhão. Tá vendo? Se eu voltar aqui, por exemplo, para o 0,6 que estava, olha quanto é que estava, 833, né? Quando eu coloquei 0,5, ele já foi para 1 milhão. Eu reduzi o retorno, ele aumentou o valor a ser acumulado para compensar esse retorno menor que eu estou estimando, Mina.
Entendi. Não, mas tá até bom, porque se a gente multiplicar 5 mil por 300, dá 1,5 milhão, né? Aí tá 1 milhão. Exatamente. Exatamente. É porque essa continha dos 300, ela é bem mais conservadora, né? Vamos colocar aqui 0,25, ela dá 2 milhões. 0,3, ela dá 1 milhão 666. Então, ela está ali entre 0,25 e 0,3 de retorno real. Sim. Ótimo. Entendeu? E aí, vamos lá, gente, para vocês entenderem. Se uma pessoa quer viver de renda 5 mil por mês, né? Ela tem aí quantos? 20 anos, né? Ela tem 20 anos para juntar esse dinheiro, 240 meses. Ela vai ter que acumular aí por volta de 1,5 milhão, né? Para isso acontecer, põe 0,5, Daniel, porque quem sabe investir consegue tirar esse 0,5. Ela teria que juntar aí por mês R$2.000, em torno de R$2.000. Então, estão entendendo como é que a banda toca, pessoal? Por quê? Porque vocês precisam se planejar para isso. Senão, vocês vão chegar lá na frente e não vão ter juntado o suficiente. E lembra, o Daniel estava explicando os pilares do FIRE, e desses pilares tem receita, despesa e investimentos. Então, tem que saber investir também, né, Daniel? Isso, inclusive, Mina, a gente costuma dizer que existem os 3 principais perfis. Eu vou até encerrar aqui a planilha, que tem 3 principais perfis que vão conseguir alcançar a FIRE com mais facilidade, né? Que é até uma teoria que eu gosto muito, que são os 3 perfis de FIRE. O primeiro perfil é o chamado controlador ou otimizador. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa live que vai se identificar. O controlador otimizador é aquele cara que geralmente ele anota até os centavinhos que ele gasta, o chicletinho que ele está comprando, tudo ele anota para que ele consiga cada vez mais controlar o dinheiro dele, otimizar o uso do dinheiro, e controlando o dinheiro dele, o que vai acontecer com as receitas? Vai sobrar cada vez mais, já que ele está controlando as despesas, ele vai conseguir investir mais. E esse perfil otimizador, controlador, é um perfil que consegue geralmente chegar assim na FIRE, tá? Ele pode levar até mais tempo, já que às vezes ele não vai conseguir aumentar muito as receitas dele, mas ele vai atuar justamente na outra frente, que é a frente das despesas, e reduzindo as despesas ele consegue poupar mais, investir mais e alcançar a FIRE. O segundo perfil, que é um perfil até bem mais raro, eu quero saber se também tem alguém aqui nessa live, é o chamado perfil empreendedor, né? O perfil hustler, aquele perfil que ele sempre tem como criar algo novo. Ele consegue, por exemplo, resolver um problema, uma dor da sociedade e criar ali uma empresa, algum negócio que ele consiga cada vez ganhar mais. Ele consegue gerar mais e mais fontes de renda, e gerando cada vez mais fontes de renda, ele consegue cada vez mais acumular mais dinheiro, e acumulando mais dinheiro ele também chega na fase de fruição. Ele passa por essa fase de acumulação, alcança aquele valor que nós vimos agora na planilha e consegue também a independência financeira antecipada. E o terceiro perfil, que é mais raro ainda, é o que a gente chama de perfil investidor. É aquele perfil que geralmente o cara vai conseguir rentabilidades absurdas. A gente nem mostrou na planilha, mas eu posso mostrar depois, que colocando ali rentabilidades maiores, isso reduz muito o prazo que você precisa acumular ou o valor mensal que você precisa acumular para chegar no valor total. Então, a gente colocou lá, por exemplo, 0,3%, 0,4%, 0,5% de rentabilidade mensal. O perfil investidor é aquele cara que se dedica muito a estudar investimentos e quer sempre alcançar rentabilidade, às vezes vai lançar a mão até de trades e coisas mais de curto e médio prazo para conseguir chegar lá, e vai ter rentabilidades ali acima da média do mercado, e vai também chegar à independência financeira até de forma mais antecipada ainda. Mas, como eu disse, é um perfil muito mais raro do que o otimizador, que é o primeiro perfil, e do que o empreendedor, que é o segundo perfil. E é possível também, menina, que a gente mescle esses perfis, logicamente. Se a gente conseguir somar o perfil otimizador, que é a pessoa que gasta pouco, que tem uma vida mais frugal, que não fica realmente esbanjando, com esse perfil empreendedor, que consegue gerar renda extra, consegue cada vez mais fazer mais renda, ótimo, a gente vai chegar cada vez mais rápido na independência financeira. E, Daniel, quais são os investimentos mais indicados? Legal. Como eu disse, para o perfil conservador, a gente realmente vai lançar a mão de investimentos de renda fixa.
Mas existem investimentos de renda fixa que eles trazem também maiores rentabilidades. É só a gente dar uma olhada em investimentos de renda fixa no caso dos pré-fixados, que enquanto a Selic estava pagando 2% ao ano, até pouco tempo atrás, existiam pré-fixados pagando aí na casa de 9%, 10%, e alguns até um pouco mais arriscados, com maior risco de crédito, pagando 12% ao ano. Então, realmente, existem investimentos que têm maior rentabilidade e por isso a gente pode lançar a mão. Além dos pré-fixados, a gente pode lançar a mão, como eu já disse, de investimentos indexados à inflação, que são os IPCA+, eles têm já esse benefício de você já conseguir uma taxa real, você já consegue saber quanto você vai ter de taxa real, lembrando que lá na planilha, como a Mirna bem explicou, a gente coloca a taxa real, a taxa acima da inflação, quanto a gente acha que vai ganhar acima da inflação. Então, se você já tem o IPCA mais alguma coisa, e para quem não sabe, o IPCA mais ele é a inflação mais uma taxa que nós vamos ter de rentabilidade. Para eu saber quanto é essa taxa anual que nós vamos ter ali mensal, trazer ela para mensal, né, Mirna? A gente precisa só fazer uma adaptação ali e saber. Se o IPCA mais mensal ali está na casa de IPCA mais 5%, geralmente eu tenho que fazer uma continha simples para trazer ela para mensal, né? E ali conseguir saber quanto que eu vou ter. E aí posso ter na casa de... Tem calculadora na internet também, gente, que faz essa continha, tá? Para vocês. Exatamente. Aí você consegue saber quanto é a taxa real que você vai ter para conseguir inserir lá na planilha. Lembrando que isso eu estou falando só do perfil conservador. Para quem quer realmente alcançar a independência financeira antecipada e tem um perfil mais moderado para arrojado, pessoal, ações, geralmente, historicamente, é o que traz a maior rentabilidade. E até uma coisa que me perguntam muito no Instagram, Mina, por que, Daniel, você tem tanto em ações? Que hoje a minha carteira está quase 55% em ações, né? E as pessoas às vezes não entendem. Desde muito novo, quando eu comecei esse plano FIRE ali na casa dos 20, 22 anos, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas foi por aí, eu já pensava assim, em querer me aposentar o quanto antes, em ter uma renda extra que me permitisse realmente viver dos investimentos e poder, se eu quisesse, largar o meu trabalho atual. E eu queria até saber do pessoal que está aqui na live, alguém quer sair do trabalho atual? Tem alguém aqui que está incomodado, está chateado com o chefe? Escreve aí nos comentários. Chuteiras, viver viajando. A gente tinha uma brincadeira, Mina, que a gente falava que é até, assim, meio pesado, mas o pessoal fala assim, se eu ganhar na Mega Sena, que isso é totalmente fora, né? Eu vou vir aqui, vou fazer xixi na mesa do chefe, vou fazer xixi de porta aberta aqui no banheiro. Não, mas isso não existe, né, pessoal? Mas brincadeiras à parte, tem gente que realmente não suporta o trabalho atual e quer realmente uma mudança de vida. E o movimento FIRE, toda essa explicação que nós estamos dando aqui, é justamente uma porta de saída para você conseguir não só alcançar os seus objetivos, né, viver de renda, mas também trocar a sua possível atuação hoje como profissional. E até uma das coisas, Mina, abrindo uma janela aqui, não é muito falando sobre investimento agora, mas muitas pessoas, quando ouvem falar de FIRE, aposentadoria antecipada, acham assim, para que eu vou querer aposentar cedo, aposentar antes dos 40, eu vou ficar fazendo o quê da minha vida? Daqui a pouco eu vou até falar para vocês. A Mina sabe, tem muita coisa para fazer, né, Mina? Com certeza. Gente. Vai curtir a sua família. Só interrompendo aqui o Daniel, o Guilherme perguntou como conseguir investimentos com rentabilidade de 6% a 7%. Vou deixar você, Daniel. Boa. Então, por que eu estava falando agora que ações trazem maior rentabilidade? Porque os investimentos, por exemplo, de renda fixa, investimentos como fundos imobiliários, geralmente têm menor volatilidade, no caso da renda fixa quase não tem nenhuma volatilidade, mas eles também não vão dar nenhuma pancada para cima. Eles vão manter ali uma média, uma certa estabilidade. Os fundos imobiliários, por exemplo, eles vão trazer ali um yield, que nós chamamos mensal, entre 0,5% e 0,6%, quando muito 0,7% ao mês, e isso provavelmente não vai te entregar, às vezes, a rentabilidade que você espera. Mas as ações, elas têm um potencial de acumulação maior, elas têm um potencial de dar realmente grandes valorizações, é só a gente olhar historicamente. Eu tenho até um gráfico que eu gosto muito, Mina, que ele traz um estudo entre 2000 e 2016 com uma escolha de 8 boas ações. E nessas 8 boas ações, entre 2000 e 2016, entregou ali quase 1.500% de valorização em 16 anos. Então, é uma rentabilidade muito alta que a gente pode obter em ações. Mas é lógico, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Ai, peraí que eu tirei o comentário. Guilherme.
Guilherme, é lógico que você não vai ter só ações na carteira. Você tem que realmente fazer um balanceamento, ter uma carteira equilibrada e diversificada. E aí, logicamente, você pode incluir ações, pode ser a maior parte da sua carteira, principalmente na parte de acumulação, nessa fase de acumulação, e à medida que você vai se aproximando desse valor a ser acumulado, você pode ir lentamente migrando para fundos imobiliários, para ter já uma renda passiva que comece a construir essa fase de fruição, essa fase de usufruto, como a Mina falou, para você realmente poder viver de renda. Então, esse é o meu plano atual, inclusive, tá, Mina? É realmente cada vez mais me aproximar da fase de usufruto, de fruição, a partir da construção de uma renda passiva, à medida que eu vou migrando para investimentos que gerem renda. E de acordo com o FIRE, com seus planos, com quantos anos você vai pendurar as botinas? Legal, ótima pergunta, Mina, porque eu acho que o pessoal deve estar até curioso, né? Como eu comecei muito novo, eu coloquei lá no início uma meta de me aposentar com 40 anos, né? E aí, voltando, aposentar não é parar 100% de trabalhar, pessoal. Porque quando você faz o que você ama, você faz o que você gosta, e você tem um propósito, e a Mina fala muito disso, você não precisa parar de trabalhar, mas você pode reduzir, né, ter tempo para o que você realmente quer se dedicar, né? Para sua família, para praticar um esporte, para cuidar da sua saúde, para fazer serviços voluntários. Mas, enfim, como eu ia dizendo, a minha ideia era aposentar com 40 anos. Mas, como eu fui muito disciplinado, né, segui muito firme o plano, hoje pode ser que isso aconteça bem antes. Eu já estimo aí que pode acontecer ali na casa dos 35 anos, talvez até antes. Hoje eu estou com 30, então, assim, graças a Deus, tem dado bem certo. E eu acho que é isso, eu sempre digo, né, quando você tem um plano, a questão, Mina, não é mais se você vai chegar lá. A questão é quando você vai chegar lá e como você vai chegar lá. Quando seria o quê? A data. E como você vai chegar lá? É se você vai chegar lá, às vezes, sendo um muquirana, deixando de fazer o bem da sua família, deixando de viver. De viver. Isso foi uma coisa que, graças a Deus, eu não precisei fazer e nem quero que ninguém aqui nessa live faça, tá, pessoal? Apesar de que o método FIRE, ele instiga um pouco isso, né? Porque quanto mais você poupa, mais cedo você chega na sua fase de usufruto, na sua aposentadoria. Mas é o que eu sempre bato na tecla com a galera. Você não precisa fazer isso se você tiver um plano. Se você tem um plano... Tem equilíbrio, né, Daniel? Porque imagina, tem anos, né, a vida passa, ela não volta mais, tá, gente? Então, às vezes vocês querem cortar tudo, enxugar tudo, não tem um prazer, não sai, não vai jantar, né? Compra tudo do mais barato, qualidade horrível, sabe? Não precisa ser desse jeito. Aproveite também hoje, né? O famoso equilíbrio. Eu tenho até uma dica para o pessoal, assim, para não cair nessa armadilha de deixar de viver. Geralmente, como eu fazia, Mina? Como eu desenhei um plano, eu sabia exatamente quanto eu tinha que poupar por ano, né? Uhum. Então, eu sabia, já, provavelmente, assim, como eu disse, eu estava num cargo público. Hoje eu até já empreendo, mas antes eu estava só no cargo público, tinha um bom salário e conseguia poupar. Então, eu sabia quanto eu ia ganhar, eu já definia lá no começo do ano quanto eu ia poupar, e tudo que excedesse o que eu deveria poupar, eu já iria viver. Sim. Deu para entender? Posso dar um exemplo prático? Você vai colocar um limite, né? Exatamente. Eu quero dar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que a pessoa hoje, alguém aqui que esteja nessa live, tem uma renda familiar aí de R$5.000 por mês, né? Então, ela tem uma renda familiar por mês de R$5.000. Por ano, ela tem uma renda familiar de 60 mil, que é 5 mil vezes 12, beleza? Então, ela tem 60 mil. Aí vamos dizer que lá na planilha ela foi fazer a conta e ela viu que ela tem que poupar, desses 5 mil que ela ganha por mês, ela tem que poupar R$1.000 por mês. Isso por ano dá quanto, Mina? 12 mil. Se é R$1.000 por mês, ela tem que poupar 12 mil. Então vamos fazer uma continha rápida. Se ela ganha 60 mil no ano, tem que poupar 12 mil, quanto sobra para ela viver? 48 mil. Correto? Então, pessoal, ela vai conseguir viver bem, vai conseguir administrar ali o que ela tem, sem ter que ficar se desesperando, ficar poupando muito e tal, e ainda vai conseguir alcançar o objetivo dela final, que é ter a aposentadoria no prazo que ela definiu. Lembrando que eu usei um exemplo aqui só para realmente fictício, né, de R$1.000 por mês. Isso vai depender de quanto você vai ver lá na sua planilha. Quanto você vai ter que poupar por mês, é você que vai ver. E era isso que eu fazia. Eu ganhava X mil reais por ano, sabia que eu tinha que poupar ali naquele ano X mil reais, e tudo que sobrava dali para baixo, eu ia viver, eu ia viajar, eu ia curtir, ia passear, entendeu? E também,
né, Daniel? E as pessoas, elas podem ir recebendo aumentos, bonificações, décimo Exatamente. terceiro, tudo isso, né? Ainda pode E não só entrar nessa isso. conta. Como você mesmo sabe, você é uma Renda empreendedora. extra. Exatamente, é isso que eu ia bater na tecla. As pessoas, às vezes, elas se fixam muito no que ela ganha, né? Hoje eu ganho isso, então eu vou ter que fazer meu plano com base no que eu ganho. E aí a pessoa às vezes fala, mas eu não tenho tempo para gerar uma renda extra. Eu sempre pergunto, o que você faz de 6 à meia-noite e depois de meia-noite às 6, né? Porque, como eu disse, quando eu era só, né, empregado público, eu tinha essa questão também. Eu chegava 5, 6 horas da tarde, falava, não, estou muito cansado, agora eu vou descansar. Mas não, pessoal, você também pode, sim, acredite, você pode, se você se dedicar, criar uma fonte de renda extra. E ninguém vai começar criando uma fonte de renda extra que pague o que você ganha hoje no seu salário, hoje, no seu emprego hoje, tá? Você vai começar ali ganhando um pouquinho. Eu sempre bato muito nessa tecla. R$ 50 a mais que você ganha por mês é dinheiro, pessoal. Qualquer coisa que você vende, que você consiga ganhar R$ 50 a mais, é um começo para você diminuir esse tempo até a sua aposentadoria antecipada. Não existe valor mínimo de renda extra, né, Mina? Exatamente. E hoje o Daniel trabalha com o Meu Dinheiro Ativo. Para quem não conhece, pessoal, o Instagram do Daniel tá ali, ó, do lado do nome dele, que é @Meu Dinheiro Ativo. Ele tem também um canal aqui no YouTube que ele fala muito de investimentos, que tá aqui na descrição, tá, da live, que é Meu Dinheiro Ativo, o canal dele. Daniel, antes da gente encerrar esse papo sobre FIRE, tá? O Lucas Lima perguntou o seguinte: então suas ações, elas são focadas em valorização, empresas com maior risco e médio risco? Essa é uma ótima pergunta, Mina, porque as pessoas elas têm uma falsa ilusão de que para se ganhar dinheiro com ações você tem que correr muito risco ou tem que escolher ações ali que vão fazer um turnaround, uma coisa desse tipo, que vão reverter um prejuízo em lucro. Não, a minha carteira ela é em ações que eu chamo de boas ações, ações que têm lucros crescentes, né, que apresentam ali uma certa estabilidade, um certo crescimento mesmo nos últimos anos e que principalmente elas têm uma dívida controlada, né, que tem um endividamento controlado, que a gente pode ver aí, por exemplo, por indicadores como dívida líquida sobre EBITDA, a gente pode ver informações da dívida, isso aí vocês podem acompanhar melhor em outros vídeos do canal, né? Não é muito tema dessa live, mas apenas explicando que você não precisa escolher ações arriscadas, mas sim, o foco é exatamente o que o Lucas falou, são ações que tendem a ter maior valorização. Então, por exemplo, ações que distribuem dividendos não deixam de ser boas ações, mas não são o meu foco hoje. Eu sei que, por exemplo, a Mina, ela usa bastante a estratégia de dividendos, e é uma estratégia super válida, que vai levar ela também a alcançar esse objetivo. Só que eu acredito que sim, a estratégia que eu uso hoje, ela pode, aí mais uma vez, a renda variável, ela varia, ela tem risco, ela tem tudo isso, ela pode, talvez, trazer uma valorização maior, talvez num prazo mais curto. Como eu disse no estudo lá de 16 anos que eu fiz, realmente tiveram 8 ações que se você escolhesse bem e dividisse todo o seu patrimônio nela, você teria tido ali mais de 1.500% de valorização. Então, eu acredito sim que as ações de valorização podem entregar um retorno maior, e naquela minha estratégia, que eu comecei lá com 20, 22 anos, era muito mais interessante para mim, por eu não ter um potencial muito grande de acumulação, né, eu tinha um valor ali que sobrava todo mês muito baixinho, eu realmente investi em empresas que tivessem maior potencial de valorização, mesmo que não distribuíssem dividendos naquele momento, tá? E depois, Daniel, que a galera toda aqui dessa live, o que vai acontecer depois que todo mundo conquistar o objetivo, juntar os milhões lá na conta? Lembra quem perdeu? O Daniel falou aqui uma regrinha, né, de você multiplicar o tanto que você quer ter por mês, vezes 300. Eu quero 5 mil por mês. Então, multiplica 5 mil vezes 300, que você vai ver quanto vai precisar juntar ao longo dos anos. E mostrou a planilha, ele vai disponibilizar a planilha, viu, Raquel? Fique tranquila e fique até o final da live. Daniel, e aí? Boa. Depois. Eu acho assim, para a gente pensar nisso, a gente tem que fazer uma certa reflexão. Já sei que a gente está meio que terminando, então vou trazer essa reflexão pessoal, né? Se um dia chegassem, eu quero que até que o pessoal que está no chat participe com a gente. Se um dia chegassem para você e colocassem na sua cabeça um revólver e falasse assim, você tem só 2 opções, ou o seu dinheiro ou a sua vida. Você tem que escolher agora, ou o seu dinheiro ou a sua vida. O que você escolheria?
Eu quero que vocês escrevam para mim no chat antes de eu responder e explicar essa reflexão. Você só tem duas opções, ou o seu dinheiro ou a sua vida. Qual que você escolhe? Você não pode escolher outra. O pessoal está respondendo aí, Mirna? Vamos ver. É porque tem um delay ainda. Tem um delay, legal. Aí daqui a pouco começa a aparecer as respostas dele. Mas eu já sei a resposta, tá? Eu estou perguntando, mas é uma pergunta retórica. Débora falou vida. Ó, vida, exatamente. E vão respondendo assim, lógico que é a minha vida. Lógico, eu vou escolher dinheiro, porque dinheiro... Pois é, Mirna. Eu tenho certeza que o pessoal está escrevendo aí escolheria a vida, porque o dinheiro, né, se você não tiver a vida, não vale nada. Mas todos os dias que você, inconscientemente, passa a maior parte da sua vida apenas trabalhando e fazendo algo que você não gosta, longe das pessoas que você ama, muitas vezes ficando a maior parte do seu dia no seu trabalho, fazendo ali todas as horas extras possíveis para ganhar dinheiro, não é essa a resposta que você está dando. Você está dando que você prefere dinheiro em vez da sua vida, tá? E, basicamente, a gente entende, quando a gente faz essa reflexão, que, no final das contas, o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para você maximizar o seu tempo fazendo coisas que você gosta. Não adianta nada ter dinheiro e não conseguir fazer as coisas que você gosta, não conseguir aproveitar com a sua família. Então, para muitas pessoas, falar de aposentadoria antecipada, que é diferente, pode parecer algo assim, nossa, eu não quero, ou então eu gosto do que eu faço. Mas lembre-se, você, na verdade, está deixando tempo que você poderia estar usando para estar com sua família, para propiciar bons momentos, ou até mesmo para aproveitar com você mesmo, que é o que eu vou falar agora, né? Que a minha perguntou, o que você vai fazer depois de se aposentar? Eu quero dedicar muito tempo à minha família, quero fazer uma atividade física que eu gosto. Eu, no meu caso, eu adoro jogar futebol, adoro pedalar na praia. Aqui em Vitória, a gente tem uma praia super gostosa que a gente pode pedalar. Então, eu também quero, por exemplo, fazer serviços voluntários, ensinar o que eu sei para as pessoas sem ter que cobrar, às vezes, por isso. Então, pessoal, não necessariamente a aposentadoria antecipada é para você parar de trabalhar, mas é para quando você ter que responder novamente com esse revólver, você quer o seu dinheiro ou a sua vida, você poder responder assim, eu quero os dois. Eu não quero nem só o dinheiro, eu não quero nem só a vida. Eu quero ter o dinheiro para me propiciar a vida, para me propiciar o tempo para eu aproveitar a minha vida. Que eu acho que é que todo mundo deveria ter essa consciência. Como a Mirna bem disse, você não precisa deixar de viver para isso. Você pode viver, mas já trabalhe, construa o seu futuro, construa a sua acumulação, a sua fase de acumulação, para depois poder usufruir. Né? Ô, Daniel, repete só uma coisinha para a gente. Em relação ao dinheiro que você vai consumir, né? Juntou, chegou lá no montante que você precisava acumular, né? Se for 10 mil por mês, você tem que acumular 3 milhões. Então, vamos supor, cheguei lá, acumulei os 3 milhões. E aí? Né? Eu não posso ficar retirando demais, que daqui a pouco, né, o dinheiro acaba. Boa. Tem duas formas. Tem duas formas principais, que basicamente elas estão intimamente ligadas àquela estratégia que nós falamos de ou viver por dividendos ou viver com a valorização, né? Quanto você conseguiu juntar do patrimônio. Vamos lá. A primeira forma, que é a forma mais simples que tem, você realmente não precisa se preocupar, não precisa fazer muito cálculo, é viver, começar no final dessa fase de acumulação, a migrar esse patrimônio que você acumulou para ativos geradores de renda. Em miúdos, investimentos que paguem dividendos, que paguem proventos, sejam eles mensais, sejam eles semestrais, como é o caso do Tesouro IPCA+, que aí, logicamente, você vai ter que fazer todo um cálculo ali, dividir aquilo ali por 6, né, quando você receber o valor do Tesouro IPCA+. Então, seja ações que pagam dividendos. Então, como assim? Vamos dar o meu exemplo, né? Eu falei que eu queria aposentar com 40 anos, não é isso? Então, eu estou juntando lá desde os 20. Aí, estou chegando lá nos 35. O que eu vou começar a fazer? Foquei de 20 até 35 anos em investir em ativos que valorizem. Acumulando. Estou vendo que eu estou chegando lá, mina. Estou quase lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma migração lenta. E não existe uma regra para isso, tá? Uma migração para ativos mais conservadores? Na verdade, não seria bem ativos mais conservadores, mas seriam ativos geradores de renda, que pagassem menos. Como você mesmo sabe, os fundos imobiliários,
ações que pagam dividendos. Sim. Nós temos várias ações aí que pagam muito dividendos. Então, as pessoas podem já ir começando a migrar isso antes de chegar na fase de fruição, que no meu caso, por exemplo, seria os 40. Então, com 35, começa a fazer essa migração e já começa a gerar essa renda. Para quê? Para que quando eu chegar nos 40, eu já tenha essa renda. Eu não vou precisar chegar nos 40 também e já vou jogar tudo lá para ativo gerador de renda. Não. Eu vou começando a fazer essa migração. E lembrando, essa é uma das formas, tá? Mas você pode falar assim, não, eu não quero ter só ativos geradores de renda na minha carteira com 40 anos. Eu quero continuar tendo ativos que se valorizem, né? Ações que têm mais potenciais de valorização. E aí, nesse caso, a gente vai lançar a mão daquela outra estratégia que eu falei, que é a TSR. Ela tem um cálculo, é até um pouco complicado de explicar, tá, pessoal? Mas, se você conseguiu acumular isso aí, existe um cálculo que foi feito nessa TSR. Esse cálculo foi feito pelos aqueles especialistas que eu falei lá no início da live, né? O Mr. Money Mustache, o Millennial Revolution, que são pessoas muito icônicas, conhecidas no cenário FIRE, que esses cálculos, o Mad Scientist também é um, caso vocês queiram depois pesquisar, mas eles calcularam o quê? Que se você tirar por ano entre 3 e 4%, 3 e 4% do seu patrimônio investido, você vai conseguir viver disso e ainda o seu patrimônio continuará crescendo. Lembrando que eu estou falando entre 3 e 4%, por quê, Mirna? Porque existem aqueles que são mais conservadores. Aí botei muito nessa tecla que você falou do conservador. O conservador é um cara que já tem um pouco mais ali de receio, ele vai tirar só 3% daquele valor que ele acumulou. O cara que é mais arrojado, ele acha que ele vai conseguir mais rentabilidade dos investimentos dele, ele pode tirar até 4% desse valor acumulado, sem prejuízo para o valor acumulado, considerando que ele vai ter uma rentabilidade ali na casa entre 6% e 7% real, tá? E é isso que nós batemos nessa tecla, essa live inteira. Então, você tem essas duas opções. Tanto fazer essa migração para ativos geradores de renda, ou manter esses investimentos em ativos que trazem muita valorização, e aí você se garante com a sua taxa segura de retirada, que é a TSR, entre 3% e 4%. Daniel, a planilha, para quem quer, tá aqui na descrição dessa live, tá? Tem um canal do Daniel também no YouTube, passa lá, se inscreva no canal dele, porque ele vai falar lá das ações que pagam mais dividendos, das ações que mais se valorizaram, ele fala muito, né, de investimentos e de renda variável também no YouTube dele. Link tá aqui na descrição, a planilha também, tá? Então passa lá, baixa a planilha. Para finalizar aqui, Daniel. Vamos lá. Para finalizar, pessoal, tranquilizar vocês e relembrar aquilo que eu já falei aqui na live. O mais importante para você alcançar a sua aposentadoria antecipada, ou que não seja antecipada, mas que seja no prazo que você deseja, é ter um plano. Não adianta nada você ficar preocupado, ficar realmente achando que você tem que poupar, guardar tudo e parar de viver. Construa o seu plano, que é justamente o quanto você precisa acumular. A planilha vai te ajudar muito nisso, tá? E vá conduzindo esse plano no prazo que você tem, porque, como eu disse, já não vai ser mais uma questão de se você vai chegar na sua aposentadoria antecipada. Você vai chegar. A questão vai ser quando e como. Como eu disse, meu planejamento era chegar com 40 anos. Hoje, com essa mentalidade e essa construção, que hoje eu acredito também a essa metodologia FIRE, que me fez enxergar que a acumulação de patrimônio não precisa ser algo sofrido, algo difícil. Você pode gerar fontes de renda extra, gerar mais oportunidades de acumular patrimônio, você vai conseguir chegar lá sem sofrer muito e vai, sem dúvida, poder usufruir disso tudo que eu falei, que é mais tempo com a sua família, que é poder cuidar mais da sua saúde, dar atenção às coisas que você gosta de fazer, às vezes realizar um outro trabalho que você sonhou. Eu, inclusive, Mina, a educação financeira na minha vida era uma coisa que parecia distante, até o momento que eu me vi em condições de me dedicar mais a ela e menos ao meu trabalho anterior. Então, até isso, essa metodologia FIRE, ela me proporcionou. Eu sei que é algo muito pouco falado na internet, vocês vão ter curiosidade de pesquisar, e vocês podem me chamar aqui no YouTube mesmo, só ir lá no canal, deixar um comentário, que a gente vai bater um papo, também lá no Instagram, no direct, o que vocês precisarem, é só me acionar,
que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês para vocês conseguirem alcançar, sim, esse plano e chegar lá, porque eu quero ver todo mundo aposentado antecipadamente. Que é @meuDinheirAtivo, gente, o Instagram do Daniel, tá? A planilha aqui embaixo, qualquer dúvida, quando você baixar a planilha, você vai lá, né, pergunta no canal do Daniel ou pergunta no Instagram dele, beleza? A planilha, gente, tá no link aqui embaixo na descrição da live, tá? Vai estar o link do canal do Daniel no YouTube, e embaixo o link da planilha, é só clicar lá e baixar. Viu, pessoal? Daniel, foi um prazer ter você aqui hoje, viu? Muito obrigada por conversar com a gente sobre aposentadoria antecipada. Eu sei da importância desse assunto, viu? Foi um prazer. Bom, eu gente. Que agradeço. Obrigado, Mina, pelo convite. Valeu, galera. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vemos na Boa próxima. noite. Compartilhe essa live que é importantíssima, hein? Por favor, os familiares de vocês, hein? Tchau, tchau, gente. Baixa a planilha. Fui.